Obrigado pela sua presença. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Presidente, deputado Sidney Leite, uma honra para o Centro da Indústria estar nessa audiência pública. Quero saudar a doutora Cláudia Barros, do IBAMA, que nos brindou aqui com uma apresentação muito elucidativa, com a visão aqui otimista do deputado Sidney, sempre trazendo essa visão da importância desse licenciamento para a sociedade da Amazônia, para a sociedade do estado do Amazonas. E nós queremos trazer aqui hoje uma visão da indústria, a visão da indústria da Zona Franca de Manaus. O Centro da Indústria é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, como está colocado aqui. Nós representamos as principais indústrias da Zona Franca de Manaus. E é importante dizer, é algo que muitas vezes nós não percebemos, a indústria, doutora Cláudia, é a vocação da economia amazonense. É importante dizer que 52% do valor bruto da produção do Amazonas deve-se ao produzido pela indústria da transformação. Então, isso é um dado que precisa ser considerado em todas as políticas públicas que forem objeto e que puderem, de uma forma ou de outra, interferir na competitividade e na perenidade desse modelo que tantos serviços têm prestado ao Brasil. E quando nós falamos da importância do ponto de vista estratégico para o país do que tem sido esse modelo, é importante dizer que de 2021 a 2025, esse modelo cresceu em faturamento em reais de 101,73 bilhões de reais para 147,69, que é a estimativa de faturamento para o ano de 2025. O número de empregados e de geração de perspectivas econômicas para a sociedade amazonense tem sido um número crescente, e a BR-319 é um fator, sem falar das dificuldades durante a pandemia, que foram conhecidas de todo, do filme de horror que nós vivemos na nossa região, enquanto muitos brasileiros foram condenados à morte pela ausência da possibilidade dessa ligação rodoviária que tanto nos aflige. Eu trago aqui também a visão do impacto para as indústrias instaladas na Zona Franca de Manaus, que imaginem um polo de 147 bilhões de faturamento, o quanto precisa ter um reconhecimento do país da importância de mais de 500 mil empregos diretos e indiretos que são gerados por esse modelo de desenvolvimento exitoso na nossa região. Mas quando se fala de orçamento, e nós estamos aqui no local certo para falar sobre isso, a gente conhece um relato sobre a Zona Franca de Manaus como um paraíso fiscal, um paraíso tributário, quando, na verdade, como dizia o meu ilustre ex-professor Samuel Benchimol, na verdade, a Zona Franca de Manaus é um paraíso do fisco. Nós somos repassadores de tributos ao governo federal. Impostos sobre a produção em relação ao PIB, no Amazonas, são 18,2%, enquanto no norte do Brasil são 12,1%, e no Brasil, na média, 15,5%. Eu acho que é importante esclarecer isso, porque quando nós falamos de orçamento, a gente está falando de devolver à região o que a região contribui com a carga de impostos ao país. Então é importante mencionar esse ponto de maneira ampla. E quando se fala também, deputado, doutora Cláudia, com relação à política pública para a região, nós lembramos aqui desta figura, né, do presidente Washington Luiz, nosso presidente de 1926 a 1930,
onde nós já tínhamos uma vocação para o país com a frase governar é construir estradas. Então, como é que nós podemos, quase 100 anos, né, do primeiro ano exatamente, 99 anos do primeiro ano de governo, de uma política pública definida, com essa frase do presidente Washington Luiz, nós não temos ainda uma BR-319 à disposição da sociedade amazonense. Mas é importante dizer que, além da vontade, do desejo da frase, eu acho que esse mapa também é muito sintomático, né? O decreto 24.497, de 29 de junho, acredita, em 1934, ele já estabeleceu um plano geral de viação nacional. E já existe a perspectiva, em 1934, da construção de uma rodovia que pudesse integrar o Brasil. 1934. E nós estamos em 2025, falando a respeito da necessidade de fazê-lo. Não me parece, na perspectiva da indústria, muito razoável isso. E também foi estabelecido no plano rodoviário da época do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, em 1937, aqui pouco menos de 100 anos, se observarem, deputado Sidney, a BR-319 já está aí, né, no trecho Manaus-Humaitá. Em 1937, a BR-319 ela já era uma perspectiva de política pública. No plano rodoviário do DNR, na época, ela já era prevista. Brasília nem existia em 1937, mas já era política pública a construção da BR-319. Então é muito importante mencionar que o problema não é ausência de política pública, ausência de projeto, ausência de determinação política. Existe isso numa perspectiva histórica que nós trazemos aqui e na visão de que é necessário evoluir para a nossa possibilidade de fazer. E eu quero trazer só 2 números da indústria. Todos nós conhecemos o impacto que foi para a sociedade do Amazonas a seca de 2024, onde a única matriz logística que resta, além da aérea, que é inviável em razão dos seus altos custos, e da rodoviária, que nós estamos proibidos de tê-la, a única possibilidade é o modal marítimo, que evidentemente depende da navegabilidade dos rios. E qual é a questão? Nós temos 0 de orçamento público para obras estruturais na nossa região. 0. Como é que se faz qualquer possibilidade de mudança da situação que nós estamos com orçamento 0? Mas nós tivemos em 2024 100 milhões para obras emergenciais. A indústria da Zona Franca de Manaus despendeu dos seus bolsos 1,5 bilhões de reais em custos adicionais, em sobrecustos das empresas lá instaladas para transportes em modais muito mais caros para a sua capacidade e para a sua competitividade, em aumento de estoques, em taxa da seca, que são impingidas aí à nossa sociedade industrial. E os números em 2025, é importante dizer, seguem os mesmos. Seguimos com orçamento 0, deputado Sidney, e com 80 milhões agora para dragagem. E é importante dizer, dragagem, na visão do Centro da Indústria, da nossa Comissão Cian de Logística, pode não ser e certamente não é a melhor alternativa para a nossa região. Existe uma visão do professor Augusto Rocha que diz que querer resolver o problema lá do Tabocal em Taquatiara com dragagem é como querer esvaziar uma piscina olímpica, deputado, com um copinho de plástico de 200 ml. Ou seja, nós estamos precisando trazer dados técnicos, e aí a oportunidade que eu queria deixar aqui registrada é de nós termos estudos das hidrovias e dos problemas de infraestrutura na nossa região. É muito importante dizer que nós precisamos trazer a tecnologia
Nós não temos hidrovias na Amazônia. Não nos é permitido ter a rodovia e não nos é permitido também ter a hidrovia, porque nós temos rios. A diferença entre rios e hidrovias, como todos nós sabemos, é que os rios eles têm a sua possibilidade de navegação dependendo da estação do ano. E nós sabemos que durante os períodos de seca, na Amazônia, nós temos aí uma variação de mais de 11, 12 metros, o que muitas vezes impede as embarcações de navegarem na nossa região. Ora, como que nós podemos privar a sociedade amazonense de ter a sua saúde, o seu acesso, a sua vida preservada? Será que nós não temos uma visão do que é morar num local que está a 20 dias de barco, numa emergência médica? Qual é a responsabilidade da sociedade brasileira com a sociedade da Amazônia? Será que nós precisamos mencionar isso? Quantas vezes? Eu estou fazendo 50 anos de Amazônia em 2028. Durante todos os anos que eu lá vivo, a gente se debate sobre essas possibilidades e nós precisamos trazer a Academia Amazonense, a Universidade Federal, a Universidade do Estado do Amazonas, para discutir tecnologia, para discutir a solução para esse imbróglio. E eu trago aqui 3 telas, eu acho que são muito pertinentes, né? Nós não temos problema de distância de Manaus com o país, né? Manaus sempre estará onde está, né? Então, nós precisamos buscar alternativas e o problema que nós temos é de orçamento. Nós não podemos falar de política pública com orçamento zero. E nós precisamos reconhecer que existe uma desigualdade na região norte e nordeste do Brasil e que precisa ser combatida com orçamento e com tecnologia e com política pública adequada para a nossa região. Nós precisamos de um plano nacional de logística, mas precisamos mais do que isso, deputado, de um plano de logística da Amazônia. Porque a Amazônia é peculiar, a Amazônia é diferente. Quem conhece a Amazônia sabe disso. Nós não podemos ficar discutindo a Amazônia na perspectiva da Faria Lima. Nós precisamos discutir a Amazônia na perspectiva da Amazônia, pelas pessoas que lá estão e que têm direito de fala sobre aquela região. E eu quero finalizar, deputado, dizendo o seguinte, e aqui nós estamos muito alinhados com a doutora Cláudia, com o IBAMA, com todos. É equivocado o embate entre infraestrutura e meio ambiente. Nós não cogitamos na Amazônia, nós temos preservado aquela região, 97% da região amazônica ela é preservada, ao contrário de outros estados limítrofes, de outras comunidades da região, e até de fora do país, que não tem garantido essa proteção. Então, a sociedade amazonense ela não prescinde de defender o meio ambiente. Então, nós não temos nenhum pudor em afirmar que, sem a preservação ambiental, nós não fazemos questão de ter nenhum movimento que coloque em risco a preservação da Amazônia, que é um patrimônio nacional e de importância para o mundo. Mas é necessário, e aí é que eu concluo, é necessário fazer a infraestrutura e respeitar o meio ambiente. Em todo o mundo isso é feito. O que nós não podemos é não realizar o que é necessário e nem permitir que o assunto seja resolvido definitivamente. A gente fala desse licenciamento, de todas as possibilidades que estão ao redor, mas eu penso que nós precisamos enfrentar, e é uma decisão de Estado, essa necessidade de fazer em todos os locais do mundo, em áreas também com florestas tropicais, em todos nós que conhecemos modelos que fazem, vou concluir, deputado, conhecemos modelos que fazem com que a atividade empresarial, o direito de vir seja preservado, mas, evidentemente, que nós não abrimos mão e nunca abriremos de respeitar o meio ambiente. Mas é necessário fazer. Nós não podemos deixar de fazer
sempre adiando uma resposta, porque o próprio Estado não consegue garantir o que é sua obrigação, que é respeitar o meio ambiente como nós e a indústria do Amazonas defendemos. É isso, muito obrigado. Agradeço, senhor